A gente pode tomar decisões que vai acabar com a vida de alguém, que pode ser cruel. Então, a primeira coisa que você deve entender é que quando você estiver sentindo uma forte emoção para falar, quando você estiver com raiva, estiver com ódio, estiver com o coração transbordando de querer jogar tudo o que está aí no seu coração, pare imediatamente, saia do ambiente, não fale sobre isso, guarda o que está no seu coração, não tome decisões à flor da pele com a sua emoção, porque isso é traiçoeiro. Isso faz você cometer a pior decisão que você tem na vida, porque está no seu coração. Então não leve a sério quando as pessoas falam isso. Faça o que está no seu coração. Às vezes a gente está realmente pensativa sobre a decisão que a gente precisa fazer. E aí a primeira coisa que as pessoas falam, elas não querem se envolver, elas não querem ter a responsabilidade quando você pergunta. O que elas falam? Faz o que está no seu coração. Se o seu coração mandar, aí a gente faz. E não estou dizendo que está errado ou que está certo, estou dizendo que você deve parar e ter cuidado. Você deve parar e observar. Você deve parar e se conectar e pedir para que Deus oriente você e não o seu coração. Porque o que a gente faz é exatamente seguir o que está no nosso coração. E nem tudo que está no nosso coração a gente deve fazer. Porque ele é traiçoeiro, porque ele é enganoso, porque ele mascara algo que você está tendo a melhor das boas intenções, mas ela talvez não seja a sua melhor resposta. Ela provavelmente não seja o melhor caminho. A intenção, nunca esqueça disso, intenção boa todo mundo tem, todo mundo tem. Quando eu quero fazer uma boa intenção de ajudar alguém a carregar alguma coisa, e aí eu derrubo aquela coisa que eu não sei o que é, e quando eu vejo, eu quebrei algo que foi precioso e que era uma herança da família, da tataravó, não ajude tentando fazer uma boa ação, se você não tem noção do tamanho dessa responsabilidade. A boa intenção, ela sempre vai ser boa, mas você pode prejudicar completamente. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Eu trouxe esses assuntos e trazendo esses exemplos para que a gente possa entender a seriedade disso, porque a gente não entende mesmo. A gente acha que tá certo a gente seguir o nosso coração, a gente seguir as nossas maiores decisões, gente, elas envolvem a nossa emoção, elas envolvem o nosso coração. O que é as nossas maiores decisões? É um casamento, é a compra de uma casa, é uma decisão que você toma para fazer uma mudança de vida, uma mudança de cidade, para fazer uma mudança de trabalho. São as maiores decisões, são os maiores marcos na nossa vida, eles envolvem o nosso coração. Eles envolvem as nossas emoções. A gente não casa porque tem que casar. A gente casa porque existe algo ali, existe uma parceria, existe amor, existe um sentimento, existe um construir uma vida juntos, existe algo que é para o resto da vida. Isso é muito sério. E quando a gente toma uma decisão na flor da pele, na flor da emoção, a chance dessa decisão ser um erro, ela é enorme. Existe comprovadamente que a pior coisa que existe é a pessoa casar quando ela está apaixonada. Porque a gente não enxerga os erros, a gente não enxerga os problemas, a gente não enxerga a agressividade que está nítida e a gente não enxerga. Aí, em apenas 6 meses, 1 ano, a pessoa quer casar. É por isso que a lei natural da vida é a gente se conhecer. É normal você namorar, é por isso que existe o noivado. O noivado não é para enganar ninguém, não é para você ficar noiva há 10 anos. É para você ter o tempo suficiente para entender. Agora que já passou a minha paixão, eu consigo tirar a venda dos meus olhos, enxergar todos os defeitos nessa pessoa e ainda assim entender que eu consigo conviver com esses defeitos, porque eu amo ela, apesar de roncar, apesar de ser mal-humorado, apesar de... Agora, quando eu estou apaixonada, eu não enxergo essas coisas e coisas muito maiores que a pessoa faz. Mas aí eu já casei, eu já fiz um laço, uma aliança com essa pessoa, e ali talvez eu fique por muito mais tempo e talvez eu fique construa algo muito pior, que é ter um filho com essa pessoa.
como acontece naturalmente hoje. Então, cada vez mais as pessoas estão levando algo tão sério como o banal, desconstruindo completamente os relacionamentos, tratando um primeiro encontro já com uma gravidez. Tem muitas pessoas que só têm o sonho de ser mãe. Ela não está preocupada com a consequência disso, do filho, de não ter um pai presente, de não saber quem é o pai, quem é a pessoa, se vai honrar isso, se vai educar. Eu não posso falar sobre isso, porque eu não tenho filhos, mas eu tenho a consciência sobre isso, então eu vou falar sobre isso, mesmo eu não tendo filhos, porque para mim é uma coisa óbvia, que o que mais é presente, deve estar presente, é a figura masculina na educação de um filho. É extremamente importante. Porque quando uma criança é criada sem a figura do pai, ela não entende a seriedade que existe em ter um pai presente na sua vida. E se a pessoa não é conectada com Deus, a mãe, no caso, pior ainda, porque daí ela pode, inclusive, trazer Deus para perto, porque Deus é o pai de todos nós. Não existe pai melhor do que esse. Mas quando a pessoa não é conectada com isso, é pior ainda. Porque os traumas que se criam nessa criança, a gente não consegue nem definir. Então, enquanto a gente tratar as nossas decisões como algo banal, como algo, eu resolvo lá na frente, como eu vou fazer isso que eu estou assinando agora, isso que eu estou decidindo na minha vida agora, isso eu vou ver lá na frente. O mais importante é o aqui e agora, que é o que mais a gente vê na internet, as pessoas alimentando esse conceito novo de relacionamento vazio, de relacionamento leviano, de relacionamento sem nenhum compromisso, sem nenhum comprometimento. Eu acho lamentável quando pessoas extremamente influentes vai para a internet e falam solteira sim, sozinha nunca. Sério mesmo que você acha que isso é a coisa mais incrível, que isso é ser feminismo, que isso é empoderar a sua vida? Primeiro que empoderar é uma palavra que nem existe, mas se ela tem algum significado, o que empodera alguém é você ter consciência de quem você é. E principalmente que ninguém vai tomar decisões por você, a não ser você junto com Deus. Isso sim é uma pessoa cheia de poder de si mesma. Quando eu tenho domínio de quem eu sou, quando eu me conheço e quando eu tenho Deus na minha vida. Não tem ninguém que vai ultrapassar o limite que eu vou estabelecer na minha vida. Quando eu tenho essa consciência. Isso é uma pessoa empoderada. Não uma pessoa que sai levantando bandeira pela rua e dizendo quero direitos iguais, meu corpo, minhas regras, eu uso a roupa que eu quiser, solteira assim, sozinha nunca. Isso não tem poder nenhum, pelo contrário. Isso você deixa claro que qualquer um que entra na sua vida pode fazer o que quiser com você. Enquanto a gente não tiver consciência dessas coisas, a gente vai estar sempre agindo de uma forma irresponsável, sem pensar nas consequências e, mais do que isso, traindo você mesmo e traindo outras pessoas, porque você está usando única e exclusivamente o seu coração e justificando isso. Mas eu fiz tentando acertar. Eu fiz porque eu merecia, porque naquele momento estava exausta, eu queria mesmo, só queria me divertir, e fiz o que tinha que fazer. Mas eu fiz com a melhor das boas intenções. Gente, melhor das boas intenções está cheio de madrasta, que acaba se relacionando com um cara que era casado, que tem filhos, e a melhor das boas intenções é quando ela maltrata um filho que não é dela. Ela só quis repreender, mas ela não teve intenção. Então a gente tem que parar de justificar as nossas melhores boas intenções com erros tão graves como esses. As pessoas estão se perdendo de uma forma que eu realmente lamento demais o caminho que eu tô vendo assim na internet. As pessoas, eu não tenho nem vontade muito de aparecer, acho que vocês devem ter percebido. No meu Instagram eu raramente apareço por ali, porque eu acho lamentável as coisas que estão se criando, programas de televisão que fazem hoje, divulgando e falando da sua vida sexual, falando o que faz e o que deixa de fazer, o que já fez, achando normal as pessoas fazerem de tudo e todo mundo comentando, até alguém dizer, realmente, eu também não tinha pensado por esse lado, mas vou experimentar.
onde estão as consequências disso? Onde estão as responsabilidades disso? Qual a mensagem que você está passando para o seu filho quando você tem uma atitude como essa? Então a gente tem que parar de ficar seguindo o nosso coração, porque ele é traiçoeiro e ele vai sempre pelo caminho que é mais fofinho, é mais agradável, é o mais bonitinho de todos, mas ele provavelmente vai levar você para um caminho bem errado. E a gente tem que prestar atenção disso. Quando você faz a sua escolha, e com essa escolha você entende que ela está errada, você consegue ter esse discernimento. Poxa, eu fiz uma escolha que não está certo isso. Isso não é legal. Quando você escolhe o errado, você expõe a sua intimidade. Quando a gente expõe a nossa intimidade, o que a gente sente? Vergonha. A gente quer se cobrir, a gente quer se vestir, usar uma aparência que vai disfarçar aquilo que a gente fez na noite anterior, aquilo que a gente fez no nosso passado. A gente quer cobrir, a gente quer mudar a nossa imagem, a gente quer mudar o nosso cabelo, a gente quer sair daquela cena, porque a gente sente vergonha. Então, tudo que você fizer e não puder colocar luz naquilo que você faz, você está fazendo errado. Você está fazendo péssimas escolhas. Você está dando ouvidos para quem está convencendo você de fazer algo que você sabe que no fundo é errado. Então, quando a gente sente vergonha, tenha certeza, pode ninguém estar vendo. Mas não esqueça que Deus é onisciente, é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele vê, Ele enxerga, e depois a gente colhe esse fruto que a gente plantou, essa semente que a gente plantou, a gente colhe, e a gente não sabe por que está passando pelo que está passando. Mesmo ninguém vendo. Só que quem mais vê, sabe de todas as coisas. É por isso que às vezes ele tira alguém da sua vida que você não entende, porque aos seus olhos essa pessoa é maravilhosa, mas quem sabe do coração dela é Deus. Por isso que ele tirou do seu caminho, porque só ele viu na intimidade o que essa pessoa fez, que você não tem noção do que ela fez. Então agradeça. Quando alguém sai da sua vida, agradeça, porque tem coisas que ela faz na intimidade dela que só Deus vê. E se ele tira do seu caminho, é porque você está trilhando o caminho certo e Deus não está preparando aquilo para você. Ele tem algo muito maior. Então aceite. Então nunca terceirize as suas escolhas. As escolhas sempre serão de responsabilidade sua. Por isso a importância de você colocar limites. Quando a gente inicia qualquer relacionamento na nossa vida, seja de amizade, seja de namoro, seja profissional, a gente precisa colocar limites na vida dessas pessoas. Porque se a gente não colocar, elas vão entrando com um jeitinho, assim como foi esse caso da serpente, assim como foi e outras tentações vão acontecer. Ninguém começa um relacionamento agredindo a pessoa no primeiro encontro. Ninguém é agredido no primeiro encontro. Sabe como é que começa uma agressão? Até ela se tornar uma agressão física, ela começa na brincadeirinha, ela começa na risadinha, ela começa com uma fala que a pessoa usa e que ela é tão absurda, mas ela quer testar a sua reação. E aí você o que faz? Você dá uma risadinha, você vai cedendo, aquilo não foi um horror para você, você vai acostumando, você vai deixando, você não vai colocando limites, até a pessoa entender que você não vale nada e que é ela que domina e que você já se acostumou com as migalhas que ela dá para você e você está aceitando. Se você aceita isso, o que é um apertão no braço? Aí ela faz o apertão no braço, você também não reclama, você aceita, você vai cedendo e você cada vez mais vai perdendo o seu valor até você tomar um soco no rosto e você ficar com vergonha e você não compartilhar e você se permitir, e é assim que a gente vai vivendo uma vida quando a gente coloca alguém sempre à nossa frente como a coisa mais importante da nossa vida e esquece de Deus. É assim que acontece uma agressão. E daí, gente, é para tudo. Relacionamento é em tudo. É com sogra, é com mãe, é com amigos, é com pessoas que entraram na sua vida só para fazer um negócio e você resolveu levar para dentro da sua casa. Então aprenda a colocar limite nas pessoas. Quando você não coloca limite nas pessoas, elas dominam a sua vida e você acaba cedendo.
Aprenda a dizer não, aprenda a colocar limites, isso é muito sério. São nessas questões aqui, ó, tá no início da Bíblia. É só você ler isso aqui, tem tanto ensinamento. Eu peguei só essa partezinha, senão eu vou ficar até amanhã aqui falando. Mas só nessa parte a gente tem muito aprendizado, que eu trouxe 4 aqui para vocês. E tudo, no final das contas, a responsabilidade é sua. É sua. Eu trouxe para vocês essas tentações. Alguém sempre vai tentar você para tudo. Para você gastar aquele único dinheiro que você não poderia gastar, para você mentir para o seu marido, para o seu parceiro, para o seu namorado, para seja quem for. Ah, é só uma mentirinha boba. Diz que você vai sair mais tarde, que você tem uma reunião e a gente vai para o barzinho ali da esquina. Aí, por você achar que é tão bobo, por que eu vou falar a verdade? Eu não vou fazer nada demais. Você aceita. Isso é tentação. Você vai aceitando. E a pessoa que está ali fazendo a tentação com você, ela já entendeu. Ela já entendeu que você é fácil de ser dominada. Então imponha limites. Não, eu não vou. Ah, mas é só uma... Não, eu já me comprometi. Já falei com a pessoa que eu não vou. Vou para minha casa. Obrigada, agradeço. Não faça isso. Não aceite essas coisinhas, essas migalhas, porque é isso que vai fazer você ter essa primeira tentação. E da primeira tentação, o resto só vai. Porque daí você enxerga o bem e o mal. Mas quando o mal, ele é mal, mas ele oferece tanto. Aí o que a gente faz? Ah, é só uma viagenzinha. É só um drinkzinho. Essa pessoa foi tão simpática comigo. E a gente vai cedendo. E aí a gente vai vendo que existe um mundo lá fora que ele não é igual ao seu. Mas ele oferece coisas que você jamais viveria. E é por isso que as pessoas acabam optando por esse lado. A segunda aprendizado aqui são as escolhas que a gente fala. São atraentes aos olhos. São as aparências que enganam e que a gente olha sempre para o lado e acha que as pessoas são muito mais felizes fazendo o que fazem, mesmo a gente sabendo que é errado. É sempre mais fácil, é sempre mais bonito, é sempre mais belo, é sempre mais rápido. Então, por que não eu enganar isso aqui? Por que não eu fazer isso? O terceiro são as escolhas que a gente faz, mesmo sabendo que são erradas, ainda assim a gente escolhe. Não tem problema nenhum. A escolha, ela é sempre por sua conta. Só não esqueça e tenha isso em mente, que tudo que você escolhe é uma semente. É uma semente que você tem. Tenha você em mente todos os dias que você tem 2 sementes aqui. Uma do bem e uma do mal. É você que pega essa semente e joga no solo todos os dias. É você. Ninguém obriga. Ninguém fala para você, joga isso, porque eu quero que você escolha isso. Não, você escolhe. Então, muito cuidado quando você joga no seu solo a semente do mal. Porque quando você faz isso, ela vai crescer e vai trazer um fruto que ela não vai ser nem um pouco interessante para você. Mas é isso que você vai colher. Então, se tiver que optar, que é isso que a gente faz todos os dias, escolha o bem. E a quarta são as responsabilidades. Entenda que a responsabilidade é sempre sua. Ah, Michele, mas eu não merecia isso, a pessoa me agrediu. Observa como é que foi o início do seu relacionamento. A pessoa deu todos os sinais desde o início que ela não era para você. Você teve todos os sinais que aquela pessoa não era para você. Sabe o que a gente acha? Ah, mas ele vai mudar. Ele vai mudar porque eu vou convencer, porque ele já me disse que ele não gosta desse jeito dele agressivo, mas que ele vai mudar. E eu vou conseguir mudar. Eu vou conseguir converter, eu vou conseguir levar para a igreja, ele vai se tornar um homem de Deus. Gente, não faça isso. Você está cometendo um crime com você mesmo. E isso é uma escolha que é sua. Imponha limites. Não tenha receio de impor limites. Não fique preso em argumentos que as pessoas colocam na sua vida, de que arruma um namorado logo, casa de uma vez, tenha filhos. Pare de olhar para o lado e achar que a vida do outro é mais interessante. A sua vida está acontecendo no percurso que ela tem que acontecer. Se tiver que casar, vai casar. Se tiver que levar 10 anos para isso acontecer, vai levar. Mas vai ser com a pessoa certa. A pior coisa que existe é você dormir com uma pessoa do seu lado que não é para você. E depois que você já cede a essa tentação, acabou.
Você está presa em algo que você não colocou limite. Viver a vida do outro e se anular é a pior coisa que pode existir. É um crime contra a sua própria vida. E a gente só consegue isso se conectando com Deus. A gente só consegue isso tendo cada vez mais em oração, em leitura aqui da palavra, tentando entender. Isso não é religião. Isso é a palavra, tá escrito, tá aqui. A gente tem tanto ensinamento para aprender com isso. Você não precisa estar lá dentro de uma igreja. É maravilhoso a gente conviver com pessoas que têm Deus como centro de todas as suas decisões. É isso que a gente deve fazer sempre na nossa vida. Mas enquanto você não vive isso, se conecta. Conversa com Deus, tenha intimidade com Ele, para que você não sinta vergonha das suas atitudes, para que você não sinta vergonha de olhar para trás e pensar, por que eu não coloquei limite nessa pessoa? Agora ela está fazendo o que ela quer comigo e eu não consigo me desfazer. Quantas pessoas vivem isso? Uma dependência emocional, que não consegue se desfazer, a pessoa já tomou conta da vida dela. E outra coisa que vai muito ao encontro de algo que eu falei para vocês na semana passada, sobre a importância da gente aceitar as repreensões que a gente recebe, né? Aquelas críticas construtivas, óbvio, mas quando alguém repreende, eu falei para vocês, né? Quando Deus fecha uma porta, a gente não tem que ficar indignado. Quando Ele tira alguém da sua vida, você não tem que ficar chateado. Agradeça, entenda isso. Ou o entendimento fazendo parte dessa repreensão. Aprenda que a repreensão ela é positiva. Você está sendo repreendido para você evoluir. E só quem aceita a repreensão é uma pessoa sábia. Só quem aceita um entendimento, alguém, eu que vou falar para você, por exemplo, deixa eu explicar, talvez você não tenha entendido. O que eu quis dizer foi assim, assim, assim. Sabe quem vai entender isso? A pessoa que é sábia, que ela é evoluída, que ela quer aprender, ela quer crescer. Ela vai escutar você e ela vai aceitar aquilo que você está dizendo. Agora, a pessoa que ela não quer interpretar, que ela não quer entender, que é o caso dessa menina super agressiva que veio falar comigo, ela não vai querer entender, porque ela não tem essa sabedoria, ela não quer ter essa sabedoria, ela não quer. Ela simplesmente aceita só alguém que pense igual a ela. E aí fica muito difícil. Também tem uma parte na Bíblia que fala, né? Tem uma parábola que fala sobre isso, sobre nunca jogue pérolas aos porcos. Que nada mais é que você ter entendimento, ter conhecimento e você usar dessa grande sabedoria e esse entendimento que você tem, conversando com pessoas que não querem aproveitar isso. É literalmente você jogar pérola aos porcos. Sabe o que o porco vai fazer com pérolas? Nada. Nada. Vai sujar, vai deixar enrolado, vai deixar no meio da sujeira, não vai fazer nada. E é assim, gente, com muitas pessoas na nossa vida. A gente quer entregar pérolas para algumas pessoas que elas não vão fazer nada com isso. Elas não querem fazer nada com isso. Elas não querem interpretar que pérola é algo muito precioso. Que ela vem apenas uma quando você encontra em uma conchinha maravilhosa, e quando se acha, ela é única, ela é preciosa. E tem gente que não quer apreciar essa grande sabedoria que muitas pessoas têm para entregar. Não querem porque ela não quer perder tempo, não quer porque ela não quer pensar, não quer porque ela está cansada, não quer porque ela tem a razão. E a pessoa que é sempre dona de si, muito dona da sua razão, o caminho dela, a gente já sabe, né, de um grande fracasso. Porque a pessoa ela acha que ela chegou num nível que ela não é mais capaz de alguém ser maior que ela. E o verdadeiro sábio é aquele que, quanto mais ele entende, quanto mais conhecimento ele tem, quanto mais ele estuda, mais ele sabe que ele não sabe nada. O mundo ele é tão gigante que a gente não sabe nada. Eu posso estudar, eu posso fazer um curso, uma pós-graduação, um PhD na Bíblia, por exemplo, que tem uma grande sabedoria, e eu nunca vou saber 100%. Porque é essa a grande chave das questões, a gente entender que a gente sempre tem algo a aprender. E a interpretação ela é muito importante. Comece a fazer a interpretação de algumas coisas. Comece a observar o que as pessoas falam. E pense, nossa, que interessante isso que a pessoa falou. Eu não tinha pensado por esse lado. Leve para você para interpretar. Anota. É muito importante a gente anotar o que a gente aprendeu
Porque a gente esquece. Lembra que eu já comentei com vocês, né? O aprendizado, a gente brinca falando isso, né? Eu posso perder tudo, mas o que você nunca vai perder é o seu conhecimento, até porque você mesmo esquece. Se você não usar isso para compartilhar com outras pessoas, para escrever, para anotar, para voltar lá e ler de novo, a gente esquece. É natural. Ou você lembra a faculdade que você fez, você lembra tudo o que aconteceu na sua faculdade? O fato de a gente ter um diploma na parede, 2 anos depois já não significa mais nada, significa que você está desatualizado. Você só tem um diploma, você só tem uma graduação, mas ainda precisa estar o quê? Fazendo sempre mais. A gente precisa estar eternamente aprendendo, né? Somos eternos aprendizes. E aí tem uma sequência aqui, falando sobre esse segundo ponto que eu falei para vocês. Nunca desperdice o seu tempo ajudando alguém que não quer ser entendido, a entender algo que não quer ser entendido. Isso é muito comum na juventude, né? Eu já dei vários exemplos aqui para vocês das minhas mentorias, que hoje eu evito bastante fazer mentoria com pessoas muito, muito novas, assim, 20 e poucos anos, porque eu vejo que é insano, a pessoa ela não quer entender. E ela não quer porque ela não quer entender, realmente ela não quer, ela não tem, a mentalidade dela não está aberta para isso. Por isso que quando a gente encontra alguém que tem uma maturidade tão jovem, surpreende, a gente fica, nossa, que mentalidade boa dessa menina, ela tão jovem e tão inteligente, a gente já pensa assim, porque ela já consegue pensar com a mentalidade de alguém que tem 40 anos, que tem 50 anos. E que, gente, é fato, uma pessoa com 40 anos, ela jamais teria a decisão que ela teve há 20 anos atrás. Não tem como. É muito diferente. A nossa mentalidade é outra. E com 20, 30 anos até, a pessoa ela não vai entender. Por melhor que você dê um conselho para ela, ela não quer entender. Ela está com a agilidade, com a ansiedade de fazer, de acontecer. Ela não está nem um pouco preocupada se aquilo que você falou foi porque você teve bagagem, você teve experiência, você sabe a dor que foi de ter errado naquele caminho e você está tentando ensinar e ela não quer aprender. Então não perca o seu tempo. A não ser que seja seu filho, sua filha. Aí eu sei que pai e mãe se dobra desde o que for preciso para ajudar. Mas aí vem uma educação que é desde berço. Em Provérbios 9, no verso 8, está escrito assim, o que eu quero falar sobre o zombador, né? Essa pessoa que ela não quer entender. Não repreenda o zombador. Caso contrário, ele odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Aquilo que eu falei para você. Só um sábio vai aceitar que você repreenda, porque ele quer entender, ele quer aprender, ele quer evoluir. A pessoa que não quer, ela não vai gostar, ela vai até não falar mais com você. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Isso é só para você entender que não adianta a gente perder tempo com pessoas que não querem aprender. Mas antes disso, a gente precisa valorizar o entendimento, a interpretação. Aprenda a interpretar as coisas, aprenda. Principalmente numa leitura, uma plaquinha que está escrito assim na porta de um restaurante. R$30 almoço mais sobremesa. Aí a pessoa vai lá e pergunta, R$30 é só o almoço? O que está escrito? Ou R$30 tem bebida também? O que está escrito? Então a gente tem que parar de ficar ou usando esses malefícios para ter um jeitinho, né? Porque a pessoa muitas vezes ela entende, mas ela quer se fazer desentendida. Ou a gente simplesmente não quer interpretar. Está escrito. Então, leia várias vezes antes de você fazer uma pergunta. Leia várias vezes antes de você responder num WhatsApp, num e-mail. Algo que você não entendeu já é um princípio para você reler pelo menos 2 vezes para entender. Agora, se você realmente não entendeu, pergunta. Aí você tem que perguntar, mas de forma de questionamento, com pontinho de interrogação e nunca de forma agressiva, porque isso não é sabedoria, isso não é inteligência. Isso você só vai afastar ainda mais as pessoas da sua vida.